Som. Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos essa manhã ao nosso culto matinal. Queria convidar vocês a se acomodarem aí nos seus assentos. Nós vamos dar início ao nosso culto com a palavrinha de oração. Lembrando os irmãos de que a oportunidade que nos está sendo dada nessa manhã, ela é única. Hoje, no dia 28/11 de 2021, Deus renovou seu favor para conosco. E diante dos acontecimentos últimos, acredito que não precisa fazer referência a vocês, mas a gente percebe que cada dia de vida que nós temos é um presente, é uma dádiva que nós recebemos da parte do Senhor. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, para que nós nos dirijamos a Deus com uma palavra de oração, sabendo que é Ele que deve ser honrado e cultuado aqui nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Tua casa. A alegria do nosso coração é de podermos contar com a presença do Senhor e também, ó Deus, com a presença dos nossos irmãos. Estes, ó Deus, professam a mesma fé, a mesma confiança, possuem, ó Deus, o seu olhar fitos no Senhor, estão, ó Deus, conscientes de que a graça do Senhor é quem nos assiste e que possibilita, Senhor, que nessa manhã nós, como Teu povo, estejamos aqui reunidos e prontos a receber as bênçãos das Tuas mãos. Contudo, ó Deus, sabemos que os nossos pecados, por vezes, nos afastam destas bênçãos, de estarmos plenos em Tua presença. E nesse sentido nós suplicamos a graça, mais uma vez, o perdão, a misericórdia, a compaixão do Senhor, manifesta na história através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o sacrifício de Cristo, único e suficiente, possa mover os nossos corações para uma profissão de fé eficaz, que nos leva às obras resultantes da nossa fé em Cristo. Oramos assim, ó Pai, pela graça, pela misericórdia, pela oportunidade, pela a bondade do Senhor que se manifesta em nós e através de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias nesse instante, no Salmo de número 90. Esse final de semana nós trabalhamos uma tríade, 3 salmos para nós desenvolvermos aqui durante as atividades da manhã e também da noite. Salmo 90, Salmo 91 e Salmo 92. Os irmãos não vão se esquecer desses 3 salmos. Eles estão dispostos no livro de Salmos, eles compõem uma trilogia de salmos de sabedoria e certamente podem nos abençoar muito. Abra a sua Bíblia, se você encontrou o texto, coloque de pé. Nós faremos a leitura alternada desse salmo. Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. Eu vou ler os versos ímpares e vocês juntos, meus irmãos, peça a alguém que leia aqui junto ao microfone. O Salmo 90, eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Só um minuto. Abra o microfone aqui, João, por favor, esse daqui da frente. Vamos repetir mais uma vez o verso 2, tá, irmãos? Com vontade, com entusiasmo, tá bom? Verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi,
e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Vamos ter um pequeno momento de oração. Gostaria que você orasse a Deus, suplicando pela sua vida, suplicando pela vida desta igreja, suplicando por esse país como um todo, que a graça do Senhor venha trazer ao coração dos homens dessa nação, homens e mulheres, sabedoria. Ore ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, tem compaixão do nosso povo, ó Pai, o teu povo, Senhor, para que nós encontremos a sabedoria, para que nós não a desprezemos, para que nós não fechemos os nossos ouvidos para aquilo que ela nos instrui. Que o Senhor alcance toda a nossa população, todos os habitantes da terra sejam alvos, ó Deus, da mensagem do Evangelho, e que nós, ó Deus, como igreja, estejamos imbuídos da nossa tarefa de proclamar as boas novas do Senhor. Fornece-nos, ó Deus, nessa manhã, as condições necessárias para que tudo aquilo aqui que seja dito, meditado, refletido e orado, possa ser correspondente àquilo que o Senhor tem a nos oferecer, a tua bondade, a tua justiça, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor nos faça, ó Deus, sermos um povo de uma fé sincera e de um amor sem fingimento. Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, vamos adorar o Senhor com um hino. Gostaria de convidar a você nesse momento a ficar de pé, mais uma vez. Nós vamos adorar o Senhor com o hino de número 17. Peço a você aí que abra no seu inário ou acompanhe a projeção. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel. Poder sentar, meus queridos irmãos. Nós passamos nesse momento a meditação dessa manhã no Salmo que nós acabamos de ler, Salmo número 90, oração de Moisés, um homem de Deus. O título que nós encontramos nesse Salmo, que compõe aquilo que nós encontramos no original hebraico, é bastante sugestivo. Moisés, homem de Deus. E aí eu queria lembrar vocês de Moisés, aproveitando aqui o ensejo para fazer uma correção de um erro que eu cometi no domingo passado, quando eu mencionei que Davi era o primeiro rei de Israel. Na verdade, Davi era o primeiro rei de Israel segundo o coração de Deus. Mas antes de Davi, já havia um rei em Israel, o primeiro foi Saul. Esse que foi desprezado e rejeitado pelo Senhor. Então, feita essa correção e nos lembrando aqui de Moisés, voltando ao texto, aquilo que o texto nos diz, nós precisamos nos lembrar, meus queridos irmãos, de que Moisés, quando ele foi chamado, quando ele foi colocado na liderança do povo de Deus, Moisés era um jovem de 80 anos. Sabe aquele Moisés que era imaturo, lá no Egito, que usou da força para resolver uma questão entre um hebreu e um egípcio? Aquele Moisés tinha 40. Quando Moisés foge para a terra de Midian, ele vai ficar aí em torno de mais 40. E aí Deus chama Moisés para ser líder sobre Israel. O que é que vocês acham que um homem de 80 anos poderia produzir? Com 80 anos, as nossas forças, meus irmãos, já não são as mesmas. Nem todo mundo aqui tem um privilégio do Sidão, presbítero Sidney,
que não tem um fio de cabelo branco na cabeça. É um negócio impressionante. Porque Deus tem conservado, né, a melanina viva aí no nosso irmão. Mas quando nós olhamos nessa perspectiva de que Deus é quem nos dá ao longo dos anos sabedoria, nós lembramos desse salmo que é o salmo de Moisés. Portanto, palavras de um homem que alcançou a sabedoria, que viveu muitos anos e que tem experiência daquilo que vai falar a partir de então. E Moisés, nesta oração, ele pode ser notado, percebido no seu relacionamento com Deus, quando no verso 1 e 2 ele traz para nós a compreensão de que Deus é um refúgio eterno. Olha só o que ele vai dizer no verso 1 e verso 2. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Interessante nós considerarmos o fato de que a palavra refúgio, ou refúgio, no termo hebraico, é aplicado em outros lugares à habitação celestial de Deus. Em outras palavras, onde Deus habita, nós podemos nos refugiar. Na presença de Deus, nós podemos nos refugiar. E aí eu queria lembrar você daquela situação onde você e eu nos sentimos vulneráveis, nos sentimos sujeitos a intempéries, nos sentimos com medo, com receio, inseguros, trêmulos. E aí, diante de nós, se abre a possibilidade de nos refugiarmos em Deus. Quando tudo parece perdido, a salvação do Senhor nos é oferecida, porque nós podemos nos esconder nele, nós podemos estar protegidos nele. E aí, se vocês me permitem, irmãos, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência pessoal, mas em diversos momentos eu me sinto desta forma. E o simples fato de buscarmos a Deus em oração muda a atmosfera do nosso dia e a disposição do nosso coração, da nossa alma. Diante do Senhor, que sabe, conhece todas as coisas e que tem todo o poder no céu e na terra, nós nos sentimos novamente seguros, refugiados. A ideia do refugiado também, meus irmãos, pode ser percebida por aqueles que têm que deixar a sua nação migrando por conta de guerra ou de perseguição e precisam encontrar alento e socorro em um determinado local, como acontece em diferentes populações hoje no mundo. E como é importante quando depois de fugir da ameaça, você encontra uma praia, um porto seguro para poder desembarcar. É o texto dizendo que Deus é o nosso refúgio, o nosso porto seguro, a praia onde nós podemos chegar e nos sentirmos totalmente protegidos. Não existe um outro lugar como este. Mas segundo, Moisés, na sua sabedoria, vai nos colocar diante de uma constatação inevitável, a mortalidade do homem. Verso 3 ao verso 6 diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. O que é que Moisés está fazendo necessariamente aqui de uma maneira objetiva e direta? Moisés está usando uma metáfora, um exemplo, um ilustrativo para falar sobre a vida humana. E qual é o comparativo que Moisés faz? Nós somos como a erva do campo. Interessante nós olharmos depois de uma chuva, como tenho visto acompanhado lá na minha região de origem, no Nordeste, tudo seco. Mas depois da chuva, começa a brotar
a relva. Como é bonito, como é algo impressionante aos nossos olhos, principalmente de quem está acostumado com esse contexto da cultura da seca. Mas o texto diz que por mais impressionante que seja a relva, e a vida humana ela realmente é impressionante, comparativamente à relva, mas de madrugada ela viceja, floresce, no dia seguinte, murcha, seca, morre. Essa é a nossa vida. Olhando aqui da frente, eu vejo pessoas tão bonitas. Impressionante como essa igreja de gente bonita. Começando, né? Não só as crianças, né? São bonitas, mas vocês também são muito bonitos. Mas toda essa beleza, toda essa formosura, toda essa perfeição que vocês possuem na estética e também no coração, é algo extremamente breve. Porque hoje nós nascemos, logo em seguida, nós já morremos. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em 2014, eu queria só lembrar aos irmãos que já fazem 8 anos que nós convivemos. Vocês são muito pacientes, impressionante. Eu não pensei que vocês eram tão pacientes assim. Quando eu cheguei aqui, muitas dessas crianças, quer dizer, crianças não, pré-adolescentes, desculpe, tá? O termo inapropriado que eu usei, mas muitos desses pré-adolescentes, inclusive o meu, estavam assim, olha, começando. É impressionante como eles crescem rápido. Logo, logo, vão estar indo estudar fora. E o pouco de tempo que nós tínhamos para poder educar, se passou também. E logo, logo serão pais e mães. Falando em pais e mães, não sei se os jovens perceberam a sugestão que eu coloquei lá no grupo dos jovens essa semana. Não fiquem pensando, irmãos, que seja pressão pastoral, tá? Não é pressão pastoral, é uma reclamação mesmo, é uma convocação à ordem, o crescer e multiplicar. Porque é muito rápido a vida humana. Moisés tinha percepção a respeito disso. Mas o que fazer diante dessa realidade? E ainda com um agravante, Moisés na sequência vai dizer a ira de Deus, verso 7 ao verso 10. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam da tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 e em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Interessante considerarmos o trecho de que Moisés coloca diante de nós a realidade que uma das respostas para essa mortalidade humana, para a brevidade da nossa vida, é o fato de nós vivermos debaixo da ira de Deus. E é aqui também uma referência que Deus, quando Ele age com ira, mesmo contra o seu povo, a ira de Deus é sentida e mostrada. Porquanto Deus não tolera o pecado nas nossas vidas. Deus não faz vistas grossas aos nossos pecados. Tudo está concretamente visível diante dos seus olhos. Deus conhece, inclusive, os pecados ocultos que nós levamos, que nós carregamos, que nós mantemos. E esse texto nos considera o fato de que, debaixo da ira de Deus, meus irmãos, a vida humana se torna ainda mais breve. Porque quando o povo insiste pelo pecado, Deus pesa a sua mão de juízo. Quando a nação teima em desobedecer, em blasfemar, em ridicularizar o sagrado, Deus pesa a sua mão e faz com que nós nos voltemos e percebamos que nós não somos nada. Porque o texto, nesse texto mesmo que nós lemos, diz que nós somos pó. Tornai filhos dos homens ao pó. E todo esse resplendor, toda essa glória, toda essa beleza, como diz o ditado popular,
a terra há de comer. Porque nós somos pó, e ao pó tornaremos. Mas para não dizer que eu não falei das flores, Moisés também insiste dizendo que em Deus nós encontramos a verdadeira sabedoria. Verso 11, verso 12. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Entenda de uma vez por todas, a única forma de impedir que ofendamos a Deus é reconhecendo a ira dele contra o pecado e buscando sua graça perdoadora agora oferecida em Jesus. É consciente de que somos pecadores e de que Deus é gracioso. É consciente de que o nosso pecado ofende a Deus e que nós precisamos nos arrepender e confiar somente no mérito da cruz de Cristo. Essa é a única forma de nós vivermos de maneira agradável a Deus. E Moisés então vai encerrar as suas palavras com uma oração dentro da oração. Ele vai dizer a partir do verso 13: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. E o que é que Moisés está pedindo aqui? Moisés está pedindo por arrependimento, Moisés está pedindo por amor imerecido, Moisés está buscando que o amor inabalável de Deus haja sobre a vida de seu povo, a vida dele, e isso resulta em alegria e gratidão. E Moisés está pedindo pelas gerações futuras, essas gerações que estão nos nossos bancos hoje ou nos nossos colos. Moisés está dizendo: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por todos os dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós as obras, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Meus queridos irmãos, uma vida muito breve nos permite realizar muito pouco. Nós precisamos ter o alento de chegar ao final dos nossos dias com a confirmação de Deus de toda a obra que nós laboramos sobre a terra nesse breve e curto espaço de tempo. Que Deus assim nos abençoe. Meus queridos irmãos, nós vamos para as nossas classes agora, imediatamente. Pedimos perdão aos irmãos por esse atraso no início. Nós tivemos uma série de problemas técnicos que vocês não perceberam aqui, mas por uma graça de Deus e os anjos com hora extra, nós tivemos aí essa situação resolvida, tá bom? Vamos para as classes, horário para retorno, 10h30, tá bom? Vocês podem retornar 10h30 e depois segue a programação de hoje, né, com o almoço comunitário. Certo? Os irmãos podem ir. Deus abençoe. Peço aqui na classe dos adultos a palavra ao professor.
Teste, 1, 2, 3, testando. Ok, tá bom. Ok, tá bom. Vamos lá? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez no domingo estudando a palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração antes de nós iniciarmos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aqui estamos na tua casa mais uma vez para lermos, estudarmos e entendermos a tua palavra, Senhor. Porque sabemos que nelas estão a fonte de vida para as nossas vidas, as orientações, Senhor, que nos dão a base do entendimento de que só tu és Deus e que em Cristo nós temos a certeza do caminho, da verdade e da vida para as nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações hoje. Abre o nosso entendimento e coração, Senhor. Ao falarmos, e os irmãos agora que vão estar participando, que eles possam também ter seu entendimento aguçado, aumentado, Senhor, para crescimento espiritual e para a tua honra e glória. Nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já vou até, antes que eu esqueça, às vezes no final eu posso estar esquecendo, eu só, após logo o término da lição, do nosso tempo aqui, eu vou ter que me ausentar, embora eu vou voltar para o almoço, mas o genro da dona Lilian Weber, ele ligou há pouco para mim, está passando bem, eu mandei ele lá para o hospital, vou ter que atendê-lo, e além de um paciente que ontem à noite eu tive que levar para o centro cirúrgico, um vozinho de 95 anos, que eu vou estar também tendo que ver, senão para eu poder almoçar mais tranquilo depois aqui com os irmãos. Então, eu já estou avisando para não perceber que eu vou me ausentar logo após o término aqui da nossa lição. Nós estamos, então, dando continuidade à nossa lição. Nós estamos agora com a lição nova, uma revista nova. Então, não sei quantos irmãos já adquiriram, já estão de posse da lição, para que possa estar estudando. E hoje o texto básico é escravidão nunca mais, como o Senhor libertou e adotou o seu povo. E a lição passada, foi nosso pastor quem deu, foi o chamado do libertador, e o assunto em pauta foi que Deus salva o seu povo conforme a sua promessa. E dentro do escopo da mensagem, o objetivo da lição passada, então, foi que nós pudéssemos estar entendendo que, ao longo da história, nós temos que entender que o homem só pode ser liberto da escravidão, do pecado, pela intervenção divina, ou seja, de Deus e seu libertador. E alguns aspectos que foram, nós pudemos ver na lição passada, mostrando que Êxodo é central ao Evangelho, ele se reporta tudo o que nós estudamos, e isso foi fruto de estudo, inclusive, e de nosso entendimento, que a Bíblia toda, como um todo, inclusive o Velho Testamento, aponta para Cristo, personagem central de toda a literatura e todo o conteúdo da nossa Bíblia. E percebermos também como é preciso que Deus intervenha para libertar os presos. Essa foi a lição passada, e aí nós vamos estar dando início à lição de número 2, cujo tema é, da lição, o povo do verdadeiro Deus. E aí nós vemos o subtítulo diz, o Senhor contra os deuses do Egito. E aí a lição vai estar versando nesta manhã, que é Deus punindo o opressor do seu povo. Quem é este opressor? Aqui já na introdução, que Êxodo e o relato bíblico vai estar falando. Está falando, de certa forma, de Faraó. E aí, nós vamos ver, irmãos, através dos nossos estudos, e isso tem sido o objetivo da Escola Dominical, inclusive, nós temos, e o nosso pastor tem nos solicitado, que procurarmos interagir com os alunos, com os irmãos, para que haja uma participação, haja um entendimento, compreensão do texto bíblico e o que nós estamos aprendendo. E a Bíblia, irmãos,
ela está cheia de histórias. E nós cremos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Há uma palavrinha hoje em inglês, aliás, desde que eu me entendo por gente, as palavras em inglês no nosso país sempre foram de forma usual. Em alguma coisa nós sempre, aprendemos o inglês, mesmo que indiretamente, palavras que incorporamos no nosso falar, na nossa linguagem de comunicação, Quando a gente fala, por exemplo, show, Todo mundo sabe, não precisa fazer que é mostrar, é um show, alguma coisa assim. Hoje, do computador, o mouse, O mouse, todo mundo sabe o que é o mouse. E por aí afora. Só que o mouse é porque ele tem um formato de um ratinho, Então, daí essa palavra. E há uma palavra hoje que está sendo muito usada, e que eu acho ela muito interessante, porque a Bíblia ela se pauta de certa forma dentro disso, que é o chamado storytelling. O storytelling quer dizer, contando histórias. Eu até fui procurar, falei, deixa eu ver, até para falar uma coisa com mais base, Então, eu achei interessante isso. A aplicação do storytelling, quer dizer, contando história, refere-se a contar histórias interessantes, envolventes e persuasivas. O grande diferencial é o formato de recursos utilizados, ou seja, aí ele vai falando sobre os recursos de hoje para se usar o storytelling como uma ferramenta de comunicação. E a Bíblia é assim, ela está cheia de storytelling, ela conta histórias interessantes, persuasivas. E o que nós vamos estar vendo no texto de hoje, que se baseia em Êxodo, do capítulo 7, o verso 8, até o capítulo 15, no verso 21, nada mais é do que contando a história e como Deus trabalhou na vida do seu povo. E nós vemos que dentro desse contexto, nós vamos estar estudando alguns aspectos interessantes dessa história. Nós sabemos que na lição passada nós estudamos Gênesis propriamente dito, vimos como é que Deus trabalhou na formação de um povo, para que ele cuidasse do povo, para que fosse seu povo, que ele chama, inclusive vamos estar vendo aqui, que ele chama de meu povo. E já sendo um referencial a nós hoje como povo de Deus também, já na forma da igreja de Cristo. E como Deus trabalha na vida, e nós sabemos que na história aqui, nós vamos estar lendo os primeiros versículos do capítulo 7, nada mais é que a história de quando o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, os hebreus, depois de passar 430 anos na terra do Egito, os irmãos vão lembrar-se do que nós vimos na história de José, e até quando isso foi as últimas lições que nós tivemos aqui. E aí esse povo que estava escravizado, esse povo que estava oprimido por um governo, por um faraó, ele estava meio que acostumado, nós vamos estar vendo isso aqui no decorrer de outras lições, ele havia se conformado, mesmo sendo escravizado, mesmo sendo oprimido, sofrendo, mas ele estava acomodado e conformado com a situação. E aí, quando nós vemos no estudo da palavra, e que a gente chega lá em Romanos 12, 1 e 2, quando diz, e não vos conformeis com este mundo, com este presente século. E nós sabemos que a figura do Egito, dentro dessa linguagem bíblica, metafórica, tipológica, nós vemos que o Egito é a ideia que nós temos do mundo. E é isso que nós vamos estar vendo nesse primeiro texto aqui, de como que Deus, e aí esse povo que está acomodado na escravidão, acomodado na opressão, e aí nós vemos que é Deus se movimentando para nos libertar. É Deus quem nos ama primeiro, é Deus que vai ao nosso encontro, porque nós, por nós mesmos, muitas vezes ficamos acomodados na situação até mesmo de pecado. E aí nós vamos ver de como que Deus começa a trabalhar. O nosso pastor há pouco falava que Deus chama Moisés aos 83 anos.
para essa missão. O texto nosso da missão, ele começa no verso 8, mas como eu não quero ler todo o texto, que vai até o capítulo 15, então hoje nós vamos ter tempo para isso, mas os primeiros versículos do texto hoje, nós vamos ter um resumo do que nós vamos estar estudando. Então, até o verso 12, nós vamos estar lendo aqui então agora. Como os irmãos estiverem com suas Bíblias abertas, Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, a teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair das minhas hostes o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos, perdão, falei 83, gente, 80 anos, e Arão de 83, Arão que tinha 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou a vara deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Esses 13 primeiros versículos, irmãos, é uma síntese, um resumo do que vai acontecer nos próximos capítulos até o capítulo 15, em que nós vamos estar vendo, então, alguns aspectos do que o autor da lição quer nos trazer para o nosso entendimento nos nossos dias. Então, nós vemos aqui que o Êxodo vai tratar, segundo a palavras de alguns escritores, que o Êxodo é uma batalha de deuses na qual apenas um pode emergir vitorioso no ringue. E ele cita inicialmente como uma ilustração daqueles filmes de artes marciais, em que sempre tem um dos lutadores, né, desacreditado, aparentemente fraco, aparentemente sem condições de ganhar a luta, e até num primeiro momento todos acham e apostam num outro que parece ser muito mais robusto, mais forte, e aí no final quem ganha é o mais fraco. Quem viu o Karate Kid, né, há de lembrar dessa comparação que eu estou falando. Eu achei que foi bem pequena para o que nós precisamos ver e vamos estudar aqui essa ilustração de introdução ao nosso estudo. Mas a lição diz que não se trata de um simples conflito entre Moisés e Faraó. E aí nós precisamos entender também da tipologia bíblica, né? E quando nós vemos que o Velho Testamento, ele aponta para Cristo, Moisés, ele é uma tipologia da pessoa de Cristo. Nós vemos até no que acontece aqui, até na questão das serpentes ali, quando Arão vai e a serpente de Arão, ela engole as outras serpentes. Mas, e aqui o Faraó o mundo seria Satanás, a representação, ou seja, desse duelo e dessa batalha que existe. Então, nós vemos que o verdadeiro conflito, então, envolvido aqui, e para o nosso entendimento, sendo usado uma storytelling, ou seja, uma história que nos dá o entendimento melhor disto, e eu acho que isso é uma forma de comunicação Jesus usou muito, inclusive quando ele usou parábolas, histórias, porque nós precisamos, para nosso entendimento, e qualquer pessoa acha, quando está aprendendo alguma coisa, se alguém dá uma comparação, explica, a explicação fica muito mais
por um entendimento daquela pessoa que às vezes tem dificuldade em entender alguma coisa quando se dá apenas alguns detalhes muito técnicos da história do que é acontecido. Então nós vemos aqui que o verdadeiro conflito envolve o Senhor e Satanás. É quem está por trás dos falsos deuses egípcios. Então nós vemos também que, de modo magistral, essa batalha colocou o verdadeiro Deus contra todos os falsos deuses do panteão egípcio, ou seja, de deuses que adoravam. Então nós estamos diante de uma comparação aqui, o Egito, o mundo em que há uma série de divindades, que são ídolos que são idolatrados, adorados. E se nós formos comparar na nossa realidade dos dias de hoje, não é diferente quando, no final, eu quero fazer algumas abordagens com relação a isso. Mas nós vemos, então, que esses falsos deuses aqui, apoiados, então, por uma hoste de anjos caídos, ou seja, Lúcifer, que se afastaram de Deus como parte da rebelião original centrada em Lúcifer. Então, nessa batalha que nós vamos estar estudando nessa manhã, esses 15 primeiros, dos capítulo 7 ao capítulo 15, nessa batalha nós vimos que Deus é quem julga os deuses egípcios, e esse julgamento se dá através de 10 pragas. Quais são as pragas? As pragas do sangue, da transformação da água dos rios em sangue, da rãs, piolhos, moscas, doenças sobre os rebanhos, furúnculos, granizo, chuva de pedras, gafanhotos, trevas, escuridão na terra do Egito e a morte dos primogênitos. E um detalhe sobre as pragas é que elas foram aumentando na medida em que elas foram acontecendo, elas foram aumentando na capacidade, inclusive, de atingir o faraó e o Egito. E nós vemos, então, que elas crescem, e nós vemos que as duas primeiras apenas os magos de faraó conseguem imitar, depois eles não conseguem. E a partir da terceira praga, então, o que acontece? Eles já se mostram completamente incapazes, ou seja, de repetir as pragas. Outro detalhe importante sobre as pragas é que elas foram planejadas por Deus, pelo Senhor, para vindicar a sua glória diante dos falsos deuses dos egípcios. Cada uma das pragas foi um duro golpe sobre os deuses pagãos do Egito. É o que está lá em Êxodo 12, 12. Elas atingiram todas as áreas da vida que eram supostamente protegidas por esses deuses pagãos, pelos deuses egípcios. E existiam, pelo menos, em torno de 80 deuses no panteão, ou seja, de ídolos adorados pelos egípcios, agrupados nas 3 grandes forças da vida egípcia. Quais eram as 3 grandes forças da vida egípcia? O rio Nilo, a terra e o céu. E aí, nós vemos que as 2 primeiras pragas foram contra os deuses do Nilo, que era, inclusive nós vamos ver que começa a primeira praga, Faraó está no rio Nilo pela manhã e Moisés vai chegar a ele. As próximas 4, então, foram contra os deuses da terra, que era outra grande força do grande império egípcio. E as 4 finais foram contra os deuses do céu, culminando inclusive com a morte do primogênito do faraó. Então, nessa lição, hoje nós vamos estudar só as 6 primeiras pragas. As pragas, ou seja, ninguém há como o Senhor. Essa é a primeira mensagem que Deus, de alguma forma, quando vai mostrar que Ele é mais poderoso sobre todos os ídolos e deuses do Egito, nós vamos estar vendo que ela vai estar mostrando isso ao povo, mexendo com essa grande força da nação egípcia que era o rio Nilo. E aí nós vemos que ela constituiu, ou seja, a transformação das águas do rio em sangue. É o que diz os versos, no capítulo 7, dos versos 14 a 25. Nós vamos estar lendo para não perdermos tempo. Se os irmãos não leram antes, ou puderem estar lendo depois em casa, vale a pena, até para confrontar esse estudo e você estar sedimentando na sua mente e memória esse conhecimento.
E aí nós vemos que o Nilo era considerado o quê? A alma do Egito. Sem ele não existiria o Egito. O rio era o responsável pelo transporte, responsável pela irrigação, água potável, comida e até mesmo pelo calendário egípcio. Através da primeira praga, os suprimentos do Egito então foram cortados pelo Senhor. O povo egípcio ficou sem água e sem alimentos. Por essa razão, não era admirar que o Nilo fosse adorado. E aí divindades referentes à água do Nilo, o rio Nilo, houvessem. Ao menos 4 divindades estavam associadas com o rio. Quenubes, Osíris, Num e Apis. Essas eram as divindades associadas ao rio Nilo. E a ordem de Deus a Moisés foi para que ele dirigisse a Faraó pela manhã. No verso 15 do capítulo 7 está relatado isso. E nós não sabemos exatamente, né, a lição nos aponta isso, a razão pela qual Faraó estaria no rio Nilo a esta hora pela manhã. E há quem imagine que ele estivesse lá com o costume de se banhar no rio com a sua filha. No entanto, é mais provável que a sua intenção fosse abençoar, ou seja, essa água em nome de uma divindade ligada a ela. E aí nós podemos pensar que é fácil imaginar Faraó abençoando as águas em nome de Apis, por exemplo, uma dessas divindades. O deus das cheias, ou dando graças pela manhã a Quenubes, o guardião do Nilo, e por aí afora. Então nós vemos que isso torna o confronto entre o Senhor e os deuses egípcios ainda mais claro. Então é isso que nós estamos tirando nessa história, nesse storytelling, irmãos. Entendendo de uma forma bem metafórica, mas comparação, para que nós possamos entender como Deus trabalha na vida do seu povo, como Deus trabalha no cosmos, no mundo, com os seus objetivos. E aí nós vemos que por meio da transformação das águas em sangue, Deus humilhou os deuses egípcios. Já que o Nilo era a grande divindade, a grande fonte de vida e potência do Egito. Moisés deixou claro que estava falando em nome do Senhor. É o que diz o verso 17. Assim diz o Senhor. E aí Moisés fala, nisto saberás que eu sou o Senhor, com esta vara que tenho na mão ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Então Moisés fala claramente a Faraó sobre essa questão. E aí nós vemos no histórico que os magos então foram capazes de fazer o mesmo com as suas ciências ocultas. Verso 22 mostra isso. E é certo que esses homens fizeram, foi tão somente uma imitação dos milagres. Com certeza, algum artifício, e a gente sabe hoje quando, há um tempo atrás, surgiu um mágico, aí não me fugiu agora no Fantástico, o mago dos magos, que ele começou a revelar uma série de segredos das mágicas, mostrando como se fazia isso. E eu imagino, quando estava estudando isso, imagino assim, que alguma coisa não era realmente na forma como Deus fizera. Mas eles tinham, talvez, algumas artimanhas que eles pudessem estar fazendo. E é claro que nós vemos que também Satanás tem algum tipo de poder. Nós vamos estar vendo aqui que Satanás tem enganado a muitos, inclusive com alguns tipos de acontecimentos na vida das pessoas. Então nós vemos que os magos foram também capazes de duplicar em menor escala aí, todo esse, parecendo um simples truque. E eles não foram capazes de purificar a água do Nilo. Eles fizeram de alguma forma, mas não foram. Na segunda praga, nós vimos que o Senhor fez que as rãs, então novamente com o Nilo, saísse do Nilo em grande quantidade, e nós vemos que 7 dias depois dessa primeira, que aconteceu. E mais uma vez, nós vemos que Deus ataca, Deus vai de encontro, ou seja, a esses deuses, fazendo o número dessas rãs. Imaginem, rã. Tem muita gente que tem uma verdadeira ojeriza, aversão à possibilidade de até passar perto de uma rã. Mas nós vemos que Deus estava julgando esses falsos deuses egípcios. Ou seja, o Senhor possuía um sério propósito através dessa praga. E havia lá uma deusa chamada Héquia, que era retratada com cabeça e algumas vezes com um corpo de rã. Veja bem, muitos dos deuses egípcios têm a figura de animais.
Quando a gente vai estudar na mitologia e nos estudos da história, a gente vê isso. E Hecate era a deusa responsável por controlar a população de rãs no Egito. E assim as rãs eram sagradas. Então, por meio dessa infestação, o que Deus procurou mostrar ao faraó e ao povo egípcio? Ele estava demonstrando que eles eram impotentes para controlar essa divindade, que por sua vez controlaria as rãs. E eles foram, inclusive, de alguma forma, induzidos a detestar, a criar talvez uma aversão, porque tanta rã que apareceu dentro dessa manifestação. E mais uma vez, os magos foram capazes de imitar a praga. No verso 7 do capítulo 8, nós vemos isso. Mas isso só piorou as coisas, visto que eram incapazes de lidar também com essas rãs. E aí nós vemos que Faraó reagiu com uma súplica. E aí começa, de alguma forma, a mexer isso no coração do Faraó. Que ele até suplica que Moisés e Arão intercedessem ao Senhor em favor do Egito. Mas nós vemos que o Faraó ainda continuou com seu coração endurecido, como nos dá o verso 15 do capítulo 8 de Êxodo. Então, os irmãos que não tiveram com a lição, mas podem estar acompanhando a nossa, através dos versículos que eu estou citando. Terceira praga foi a primeira na qual o Senhor atacou os deuses da terra. Ele fez com que o pó da terra produzisse piolhos por toda a terra do Egito. Eu me lembro em que, quando eu era criança, era muito comum ainda piolho. Eu não me lembro de ter tido, mas eu via meus primos, alguma coisa, falando que tinha que cortar, raspar a cabeça, colocar... tinha um pó que colocava um pano assim, era uma coisa, e coçava as pessoas, né? Tinham aquela sensação. Não sei quantos irmãos já passaram por essa experiência do piolho. E eu fiquei imaginando, na quantidade que veio, né? Como é que aconteceu essa praga, né? Com relação a isso. E aí nós vemos que a produção, né, desses piolhos, né? Como é que isso... Deus também feriu a terra do Egito e estendeu a mão de modo que os homens, o gado, todos foram infestados por piolhos. Verso 17 do capítulo 8. E os estudiosos afirmam que por meio dessa praga, Deus estava atacando Gebe, o deus egípcio da terra, reivindicando o poder sobre o solo do Egito. E ele declara não se tratar de uma divindade local, mas sim o Deus de toda a terra. É Deus mostrando isto ao povo egípcio. E, claro, ao seu povo também, que estava de alguma forma acomodado na escravidão, na opressão, e Deus estava chacoalhando. E nós vamos ver no decorrer da história como é que Deus, de muitas formas, mexeu com o seu povo com relação a isso. E dessa vez os magos do Egito, então, não foram capazes de replicar esse milagre. E aí nós vemos que eles estavam começando a entender quem é o Senhor. Enquanto isso, Faraó permanecia a sua dureza do coração. E aí nós vemos agora o Senhor separa o seu povo. As pragas de 4 a 6, a quarta, a quinta e a sexta, nós vamos ver que é o segundo ciclo de pragas. E agora tem início com o envio de quê? Enxames de moscas sobre toda a terra. Os versos do capítulo 8, de 20 a 32, nos dá esse relato. Nós vimos que no primeiro ciclo, o Senhor afirmou a sua supremacia sobre os deuses egípcios do Egito. Agora ele continua a fazer isso no segundo ciclo, mas através da quarta praga, então, em que ele vai atacar as divindades Hatbor, eu vou nem ler, irmãos, esses nomes. Belzebu, duas divindades associadas às moscas. Belzebu, de modo específico, era considerado como um senhor das moscas. Vejam como que tantos bichos, tantos animais, né, os egípcios, de alguma forma, adoravam, de uma forma, talvez, meio irracional, se a gente for pensar, né, nos nossos dias com relação a isso. No entanto, ele se mostra completamente impotente para livrar os egípcios do enxame de moscas. E aí, todavia, a partir daqui o Senhor deixa claro como ele distingue o povo da sua aliança. E aí nós vemos que o povo de Israel, que habitava na terra de Gósen,
não foi afetado pelas moscas. E nós vamos ver que daqui para frente, como que Deus vai estar mostrando que o seu povo está protegido, está guardado, está separado por ele e não é atingido por essas pragas. Então, mostrando já a diferença de estar com Deus e estar sem Deus. Estar adorando o verdadeiro Deus e estar adorando não ao verdadeiro Deus, a ídolos. E aí nós vemos que Deus, no entanto, apesar de ser um povo, e aí nós vemos o seguinte, que é claro que os israelitas, 430 anos vivendo lá, tinham se conformado de alguma forma com o povo egípcio. Nós vemos que eles não eram muito diferentes dos egípcios. E apesar de ser um povo pecador, e nós vamos ver no decorrer das demais lições e toda a trajetória do Êxodo, como esse povo era rebelde e pecador. Então eles não eram diferentes dos egípcios em algumas questões. No entanto, apesar também de ser um povo pecador, Israel era o povo do Senhor, era o povo escolhido, era o povo chamado por Deus. E ele se refere a Israel como meu povo. 4 vezes nós vemos isso no capítulo 8, nos versos de 20 a 23. Essa é uma imagem de salvação, da salvação, essa é uma imagem do juízo, do justo juízo de Deus. O povo de Deus foi salvo da sua ira. Nas outras pragas aqui nós vamos estar vendo isso, essa proteção. E aí vem a 5ª praga, que envolveu a pestilência enviada sobre os rebanhos dos egípcios, os tumores que foram surgindo nos animais. E aí é retratado pelos Arbor, Buques e Meneves. Mais uma vez o Senhor desfere um poderoso golpe contra os falsos deuses de Faraó. E assim nós podemos perceber como a intensidade das pragas aumenta sobre o povo. E aí nós vemos que também se tratou da primeira praga resultante em morte e na destruição da propriedade pessoal de Faraó, quando os rebanhos morrem. E novamente o Senhor fez distinção entre o povo e os egípcios. No capítulo 9 já, no verso 4, nós vamos ver esse enfoque. Os rebanhos dos israelitas foram preservados desta praga. E aí nós chegamos finalmente à 6ª praga. Foi a das úlceras. Moisés, capítulo 9, os versos de 8 a 12 está relatado lá. Se os irmãos estiverem acompanhando nas suas Bíblias. Moisés e Arão atiraram cinzas do forno, de fornos para o céu, e ela se transformou em tumores que se rebentavam em úlceras nos homens, nos animais, por toda a terra do Egito. Capítulo 9, verso 9 está descrito isso. E aqui há uma ironia, pois os fornos eram instrumentos de opressão do povo de Israel, já que muitos trabalhavam na escravidão e para a construção do grande império egípcio, que eram as construções que ficaram até hoje, nós temos as pirâmides e tantas outras coisas mais, era a fabricação de matéria-prima, e os fornos, eles eram, talvez, aqui segundo a lição, o maior, talvez, instrumento de opressão sobre o povo. Agora, eles são a fonte de julgamento do Egito. Os fornos que oprimiam, em que eram escravizados, que eram forçados a trabalhar, trabalhos forçados, agora esses fornos eram a fonte, o instrumento que Deus usa para oprimir e mostrar ao povo, ao faraó, ao Egito, que o Deus verdadeiro era ele. Até mesmo os magos do faraó foram atingidos por essa praga, de maneira que nem podiam permanecer na presença de Moisés. Capítulo 9, o verso 11, se você estiver acompanhando, você vai estar lendo isso aí. Então nós vemos que a 6ª praga foi dirigida, talvez, para o Deus mais poderoso do Egito. E aí isso é bem conhecido até em alguns filmes aí, do Indiana Jones, outros aí que a gente vê, que é o Amon-Ra, rei dos deuses do Egito, seu Deus mais poderoso. Tot, o Deus do conhecimento científico. Imhotep, não sei se é assim que fala, Deus da medicina. Sekhmet, deusa da cura.
Então são os deuses aí que estavam relacionados até à estrutura humana, a cura, a medicina, o conhecimento científico. Ou seja, os falsos deuses do Egito não eram capazes de curar os atingidos pelas úlceras. Nem os próprios magos, nem os próprios sábios do Egito conseguiam isso. E aí, irmãos, nós vemos que as pragas foram e são um poderoso lembrete de que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. É isso que Deus quis mostrar, e hoje nós estamos estudando essa história, utilizando esse storytelling, para que nós possamos estar entendendo e podemos trazer isso para as realidades da nossa vida, dos nossos dias. Então nós vivemos em uma época caracterizada, se compararmos, se nós falarmos de Egito como na tipologia bíblica, o mundo. E hoje nós vemos que vivemos numa época, num mundo caracterizado por diversos ídolos, como o dinheiro, a ciência, a medicina, a política e muitas outras coisas. E aí vale a pena a gente pensar aqui em algum desses aspectos de que é necessário que nós coloquemos a nossa confiança em algo ou alguém que não o Senhor, nós estaremos assemelhados aos egípcios. E hoje, falando um pouquinho mais sobre essa pandemia que nós estamos passando, e aí se a gente começar a querer traçar um paralelo, e é claro que a gente não tem como afirmar isso assim categoricamente, mas mostrando que Deus age, eu acho que Ele repete a sua ação, a sua mão pesa sobre o Egito de alguma forma, de formas diferentes, não exatamente como aconteceu. Se a gente pensar, a mão de Deus tem pesado sobre o mundo de uma forma geral, nas catástrofes, nas tragédias que têm acontecido. E desafiando até mesmo todo o conhecimento. Então, falando da medicina, e hoje o que a gente mais vê, e nesse conflito, nessa polaridade da política, etc., né, porque a ciência e tal, mas só que em momento algum, hoje nós podemos dizer que a ciência, de certa forma, está segura, está certa, a ciência está no domínio, por exemplo, desta pandemia. Enquanto aqui no Brasil já estamos, de alguma forma, relaxando um pouco, né? Eu já tenho visto muitos encontros, pessoas sem máscara, etc. Lá na Europa, lá na África, já está se falando de uma quarta onda. O questionamento, por exemplo, a Pfizer, essa multinacional poderosíssima da indústria farmacêutica, que criou a vacina aí, já sendo questionada. A ação dela, se ela realmente tem, se não existe outros interesses, outras questões, e daí, inclusive, fundamentando muitas pessoas a fugir dessa vacina. Que é errado, irmãos. Esses dias eu conversava com alguém e que defendia um pouco essa questão por conta do medo dessa vacina, né? Porque ela pode estar trazendo outras coisas. Será que se nós sermos marcados, as mutações genéticas, já que ela mexe no RNA mensageiro, ela mexe na genética, lá, na estrutura de proteínas e etc., do genoma, etc., que pode interferir nessa produção e por aí afora. Eu dizia para esse colega médico, olha, até pode ser, mas eu creio primeiro que acima da vacina tem um Deus, e esse Deus sabe todas as coisas. Tem um Deus que, por mais que seja essa vacina, que é da ciência dos homens, que pode ter falhas, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Então eu tomei ela sem qualquer medo, sem qualquer restrição, porque eu sei que não é a vacina que está garantindo a minha vida em última análise, que é Deus, que a Bíblia nos dá conta disso. É Deus quem dá, é Deus quem tira a nossa vida. Então, pelo sim, pelo não, vamos tomar a vacina. Por exemplo, no Brasil, o Brasil, pela primeira vez, está sendo um país que mais vacinou. Nem os Estados Unidos, por conta dessa restrição, dessa rejeição, desse medo, ou seja, o que for a vacina, muitos lá não tomaram. E nós estamos vendo que as curvas de efeitos, pessoas que estão se recontaminando, está sendo a curva de morte está baixando bem baixa. Aliás, estudos mostrando mundo afora que quem foi vacinado, mesmo tendo essas variantes, etc., os efeitos colaterais
inclusive sucumbindo à morte, estão sendo bem menores do que os não vacinados. E aí já está começando. Mas eu estou querendo dizer, irmãos, com relação a isso, essa questão, essa ciência hoje, o país mais poderoso da Terra hoje, os Estados Unidos, a nação americana, a China mesmo lá, nenhum deles, com todo o poderio deles, tem domínio sobre todas as coisas. E Deus está mostrando isso. Os Estados Unidos, a China e por aí afora. Então, irmãos, concluindo, é necessário que nós estejamos pensando nisso. As pragas nos lembram que o Senhor tem um juízo reservado para aqueles que trocam por falsos deuses. Então, Deus tem de alguma forma trabalhado isso. Além disso, através das pragas nós podemos contemplar algo da nossa salvação. O Senhor faz distinção entre o seu povo e os incrédulos. Aqueles que estão em Cristo não serão atingidos pela grande e última praga. No juízo vindouro, eles estarão escondidos em Cristo. E é nessa ideia que, inclusive, eu me apoiei quando eu estava conversando com um colega médico contrário à vacina. Mostrando a ele que, em última análise, eu creio que acima da vacina está a minha vida nas mãos de Deus. Que nós, irmãos, através desse estudo, possamos estar sedimentando esse conhecimento. E agora, temos mais 13 minutos, né, pastor? 13? 5 minutos só? 15, né? Então, 15 minutos. Consegui hoje, consegui fazer... Parabéns, você é o primeiro. Irmãos, querem comentar alguma coisa? Eu acho, olha, é fantástico. Eu acho que Deus tem usado e usa até hoje. A Bíblia está a isso. Nós vemos que o povo, ele é instruído a que eles pudessem estar passando. Sabemos que a Bíblia no início não tinha a Bíblia assim, né? E era de filhos que se passavam contando as histórias. E nós estamos contando até, além de estarmos lendo, sedimentando através desse estudo. Irmã, pode falar. Só um minuto, deixa eu levar o microfone. Bom dia. Pode tirar mais. Rapidinho. Não tá? Tá ligado? Bom dia. Eu acredito na Bíblia, né? Eu acredito até que essas pragas foi um propósito de Deus. Mas eu vi um documentário há um tempo que a morte dos primogênitos seria uma forma de uma economia, porque os primogênitos eram mais fortes e comiam mais, né? Então, por isso a morte deles. E com relação às pragas, parece que tinha uma alga que dava avermelhada ao rio. Em decorrência disso, vieram todas as pragas porque o rio ficou inviável. E parece que até hoje essa alga ainda existe, que de vez em quando dá uma cor avermelhada. Não sei se procede, mas, repetindo, não quero contradizer a Bíblia, eu acredito, né, na palavra de Deus. Irmã, eu creio que Deus se utiliza, inclusive, até mesmo, nós tivemos há um tempo atrás aqui um irmão de Limeira, que era um estudioso, ele é um físico, se não me engano. Ele veio aqui explicando muitos dos milagres, muitos que Deus utilizou, ele utilizou até de estruturas humanas, entendeu? Então, assim, o que aconteceu, a praga em si, se foram algo, se não foram, a Bíblia aqui não nos dá mostra só que aconteceu isso. Mas se Deus se utilizou disso, eu acredito que sim, foi uma forma. Né? Assim como hoje, né? Por exemplo, Deus mandou o vírus o Covid-19. Não, os homens mexendo hoje, se fala, né? Que lá em Wuhan, na China, manipulação de vírus e tudo, de repente se espalhou. Então Deus não precisou mandar especificamente lá, vou jogar agora sobre a terra o vírus. Não, o próprio acontecer. Então a Bíblia, nesse aspecto, eu acho que não há uma contestação com relação a isso. Apenas mostrando que Deus tem formas de se utilizar. Se foram algas, se não foram, entendeu? Em tese não faz diferença, porque mostrando que o histórico está relatado na história que houve isso, e isso abalou a estrutura do Egito. Agora, foram algas e que isso aconteceria. Mas será que aconteceria normalmente se não fosse para aquele momento pela ação de Deus? Então, assim, eu acho que isso não contradiz. Tá? Não sei se o pastor quer complementar alguma coisa, mas... Posso tentar ajudar, não atrapalhar, é claro.
Irmãos, sempre você vai encontrar nesse escopo uma tentativa de trazer uma resposta humana para algo sobrenatural da parte de Deus, que é uma forma de defesa. Uma forma de defesa dizer o quê? Que Deus não age poderosamente na história. Por exemplo, com relação às águas, se fossem águas apenas, águas marinhas, que pudessem fornecer essa pigmentação para a água, como se explica a inviabilidade? Porque com o sangue no rio, se tornou inviável a vida no Egito. Até onde me consta, essas águas marinhas não tornam o rio inviável. Pode ser um fenômeno natural, mas que não traz necessariamente uma interdição do funcionamento do rio Nilo. Com relação à questão do costume da morte dos primogênitos para a economia, essas situações, o fato do texto colocar que a razão pela qual o primogênito era morto, sim, podemos pensar no aspecto econômico, mas principalmente no aspecto do poder político. Por quê? O que é que o texto diz? Que Faraó, vendo que o povo se multiplicava, e o povo de Deus, aqui fazendo mais uma vez a propaganda, o povo de Deus cresce muito, não sei se os irmãos estão me entendendo, Então, o Faraó, a partir dessa perspectiva, ele diz assim: o povo de Deus está crescendo muito, então a gente precisa parar com o crescimento. Então, a morte dos primogênitos, dos homens e não das mulheres, era exatamente para quê? Para que, do ponto de vista político, ele não fosse ameaçado. Então, uma coisa não elimina a outra com relação a isso. Isso do ponto de vista do decreto de Faraó de morte dos homens. Mas no que diz respeito à morte dos primogênitos, que foi a última praga, nesse caso específico, você percebe que, se fosse uma questão natural, apenas de um controle, estava às avessas. Porque quem deveria morrer? Os primogênitos dos hebreus ou os primogênitos dos egípcios? Se nós olharmos para essa perspectiva de que a morte do primogênito era uma maneira de economia, quem tinha que morrer era dos hebreus. Quem foi preservado foi exatamente os hebreus. E que morrem os primogênitos dos egípcios e dos animais do Egito. E o povo de Deus, que era mais numeroso, tem todos os primogênitos preservados. Então, assim, um pouco de raciocínio em relação a essas tentativas humanas de explicar o sobrenatural, tentando trazer para o lado apenas de um aspecto natural, já cai por terra. E aí eu vou até botar uma pimentinha mais nessa situação, que é aquela situação de Sansão, que pega aquelas raposas todas ali para botar fogo no arraial dos filisteus. Alguns vão dizer ali que o número de raposas era menos, não era aquela quantidade de raposa. Como é que pode Sansão ter pego tantas raposas dessa forma? Irmãos, qual é a necessidade que a Bíblia teria de trazer um fato falso para revelar um aspecto de algum servo dele? Porque se a Bíblia não nega os pecados dos homens de Deus e das mulheres de Deus, ia estar preocupado em aumentar o número só para poder causar espanto? Não é estranho isso? Se a Escritura é tão honesta ao ponto de revelar pecados, ia exagerar na parte dos feitos? Então, a gente precisa entender que o mundo que nós vivemos, ele é um mundo, sim, criado por Deus. O aspecto natural, a ordem natural das coisas está presente, mas Deus quebra a ordem natural das coisas e age sobrenaturalmente, causando espanto. Porque o que Deus fez no Egito foi exatamente isso: ridicularizar, humilhar, desprezar os deuses egípcios. Chegou a um ponto que o natural não pôde mais imitar o sobrenatural. Até que praga é que o natural imita o sobrenatural? Até a segunda. A partir da terceira, eles já não conseguem mais imitar naturalmente aquilo que foi sobrenatural da parte de Deus. O texto é bem claro, minha irmã. Deixa que as pragas que aconteceram foram pragas resultantes da ação sobrenatural de Deus. Pastor, eu me lembrando aqui também, eu acho bastante interessante até citar isso, porque eu acho assim, que o diabo, ele tenta enganar justamente para que nós desacreditemos do poder de Deus, etc. Por exemplo, quando se fala hoje em arrebatamento, o que anda se falando por aí?
que alienígenas, que povos vão talvez tirar pessoas da terra. Então, quando se acontecer o arrebatamento, por exemplo, não seria Deus que estaria fazendo, seriam alienígenas, seriam de outros planetas que estariam arrebatando, né? Tem até uma expressão, fugiu agora, como é que fala? Quando, me fugiu o nome agora. Abduzir, né? Abduzidos. Então, já é antecipando o arrebatamento. Star Wars. Antecipando o arrebatamento, uma coisa que já está até previsto na palavra de Deus, do arrebatamento, já estão achando uma explicação, né, para... É interessante o Eliseu colocar isso. Uma teoria que eu vi esses Pastor, dias... vem para cá, por causa da imagem. Sim, bastante peculiar. Não, mas só precisa ouvir minha voz. Tá. Tô tranquilo. Uma das questões que eu vi esses dias bastante peculiar é o seguinte, que hoje se fala na perspectiva de perpetuação da vida. Ou seja, já existe estudos na ideia de congelar algumas pessoas, esperando que recursos da medicina, que possam estar próximos aí, né, possam dar uma vida melhor e garantir que a pessoa viva mais um tempo. Hoje, nas clínicas de estética, a gente já encontra um negócio parecido, né? Que tem gente aí com 50, 60 anos, Cidão, depois eu quero examinar o seu caso, tá? Mas tem irmãos aí que encontram com 60, 70 anos que parece adolescente ainda, né? Não envelhece. Você só percebe às vezes o envelhecimento porque o pescoço denuncia, né? Em alguns casos. Mas assim, essa tentativa do homem de perpetuar a vida, de que ele possa atingir com maior longevidade. Olha o que o Salmo 90, nós lemos nessa manhã, diz: havendo vigor, 70, 80. Irmãos, eu não sei quanto a você, eu estou com 40 e poucos. Não revelo para não ficar me engabando. Mas eu já sinto dores, né, consideráveis em alguns aspectos. A limitação dos anos pesa, janeiro pesa na vida de todo mundo. Então, por mais que nós queiramos encontrar uma fórmula de perpetuação da vida através da ciência, a palavra de Deus diz que Deus diz assim: cessa, tornai filhos dos homens, voltem ao pó. E nós voltamos. Porque não tem nenhum Nostradamus no nosso meio. Ninguém que está morando. Ninguém que passa dos 100. E quando muito, 110, 120 anos, aí já é canseira mesmo. E a vida se torna insustentável, né? A perspectiva da eternidade, então, se mostra como a única solução viável hoje para nós. Pois não? Pessoal, Eliseu, vocês podem perguntar, viu? Eu recomendo, viu? Vocês podem perguntar à vontade. Mais alguma gente pergunta? Algum comentário, sei lá, algum... Pois não. Bom dia. Eu fico pensando na possibilidade da maravilha que Deus fez de usar as próprias coisas deles. Eles adoravam a deusa, que seria a deusa das rãs, e fez com que eles tivessem nojo. A própria adoração deles virou contra eles. E não foram tão coisas assim que nem o pastor falou. Usou o sobrenatural para cobrir o natural. Muitas coisas eram deles mesmos. Eram simples. Coisas que poderiam pensar, mas que virou... Digamos que o feitiço virou contra o feiticeiro. Se você for pensar, muita coisa era natural ali. Não precisava ser tão absurdo assim. Mas confundiu a tal maneira que eles ficaram sem saber o que fazer. Professor, o senhor vai responder? Não, eu fiz só mais um comentário, né? Não foi uma pergunta. Mais alguém? Nós aproveitamos que ele está com tempo hoje, viu? Daqui a pouco ele vai operar, mas vocês podem apertar. Muito bem. Não havendo mais, eu queria só fazer um comentário em cima da aula do professor, que eu acho pertinente. Irmãos, o professor falou algo muito interessante quando ele disse que não havia diferença entre o povo do Egito e o povo de Israel. A prática do pecado que havia no Egito, havia também em Israel. O povo de Israel havia se afeiçoado àqueles deuses
aqueles ídolos. E isso é um paralelo muito grande conosco. Nós também corremos o risco de nos assemelharmos aos egípcios nesse aspecto, aderindo aos ídolos da nossa época, amando e confiando mais na política do que em Deus, mais na medicina do que em Deus, mais no dinheiro do que em Deus, mais no poder do que em Deus, nos esquecendo que todas as coisas foram dadas pelo Senhor e ao Senhor pertence todas as coisas sobre a terra. E só Ele tem poder para fazer com que as coisas caminhem ou cessem. Nós nos assemelhamos nesse sentido. Agora, há uma peculiaridade que distingue Israel dos egípcios. É que Deus tinha uma aliança com o seu povo. E tendo uma aliança, Deus resolve salvar, preservar o seu povo. O povo poderia ser, e certamente foi, humilhado por conta daquelas pragas, porque muitos adereços que a religião dos egípcios tinha dado ao povo de Israel estavam sendo também quebrados, tolhidos ali naquele momento. O povo, vocês vão lembrar que quando ele peregrina no deserto, ele se lembra do Egito com saudade. Reclama das cebolas que faltavam no Egito, das carnes gordas. O povo tinha um coração. No coração, o Egito ainda estava no povo. Nada. O povo foi como a rã na chaleira, foi se acomodando. E aí, nesse sentido, nós precisamos nos perguntar hoje se a nossa maneira de pensar, de viver, de sentir as coisas, de reagir ao mundo, não está sendo uma medida acomodada também. Se a gente não começou a tratar como normal coisas que não são normais diante de Deus. Se não está nos faltando temor no coração. E preste bem atenção, Deus vai nos tirar os ídolos. Deus tira os ídolos, Deus humilha os nossos ídolos. E Deus humilha a nós que confiamos nesses ídolos. E a salvação do Senhor vem através do seu livramento. O sangue derramado nas portas aponta para o sangue de Cristo. Hoje a igreja pode e deve ser liberta pelo sangue de Cristo. Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Ele levará a bom termo a sua igreja. E mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, o Senhor Jesus vai trabalhar de maneira eficaz, não só para nos libertar dos nossos ídolos, mas mostrar que Ele é o único caminho de salvação que nós temos. Porque quando a gente perde tudo, a gente descobre que a gente tem tudo, que é Jesus. Então, o Egito é muito importante para a doutrina da salvação, porque nos mostra através da história, marcante, ilustrativa, interessante e envolvente, de que o caminho de salvação é somente aquele que é providenciado pelo Senhor. Amém? Pastor, Deus abençoe, obrigado, viu, meu querido? Pastor, eu ia só fazer um fechamentozinho, porque eu estava esperando as perguntas. Irmãos, e essa palavra do pastor muito pertinente, eu só queria fechar também falando, assim como aquele povo foi chamado para uma terra prometida, também nós estamos agora aguardando essa terra, a Canaã celestial, a Jerusalém celestial. E nós que temos já esse testemunho de que Deus age, que Deus cumpriu a sua palavra, foi fiel, nós temos que viver também com essa esperança, crendo, e não nos deixemos, até chegarmos nessa caminhada aqui, na nossa jornada aqui, nos envolvermos com os erros que o povo de Israel cometeu, com pecados, rebeldia, uma série de coisas no decorrer que nós vamos estar estudando nas próximas lições. Então, isso é muito importante. Que Deus nos abençoe, um bom domingo a todos. Eu vou só pedir licença que eu vou me retirar.